Fala pessoal, mais um vídeo aqui no Carecas de Saber, nosso curso de História do Brasil e das Américas. Terceiro vídeo sobre colonização do Brasil, a escolha da mão de obra. Como é que a gente vai acabar usando a mão de obra escrava negra, por que não outra? Como é que isso acontece? Vamos lá? Galera, estamos montando a colonização, demos terra para o capitão donatário, vamos plantar açúcar. Quem que vai vir trabalhar para fazer isso? Quem na prática vai botar a mão na massa para essa colonização acontecer? Portugal tinha três opções. Ou ele traz um português para cá e vai fazer trabalho assalariado, ou ele vai usar a mão de obra escrava indígena, ou ele vai usar a escravidão de mão de obra negra. Primeiro ponto, é fácil ver que não vai rolar. Por quê? Porque, pagar um salário não é economicamente rentável na lógica mercantilista. Segundo, e complementando o primeiro, esse português só ia aceitar vir pra cá para ganhar, muito dinheiro. Ninguém estava disposto a pagar. E não era interessante, na lógica mercantilista, você trazer homem livre pra cá. Esses caras têm que estar na Europa consumindo. Aqui tem que ser escravo, aqui é produção. Mão de obra escrava indígena. Vamos lá, a gente vai começar com isso. A gente começa utilizando mão de obra escrava indígena. Por que ela não vai para frente? Por dois motivos. Primeiro, igreja. E o segundo, conhecimento. Mas, professor, como assim? Não entendi. Como assim conhecimento? Calma lá, se liga. Igreja. Lembra quando a gente estava falando de contra-reforma? Que a Igreja Católica vai combater o protestantismo? Lembra que eu falei ali para vocês dos jesuítas, da Companhia de Jesus? E lembra que eu falei que a Companhia de Jesus ela vai tentar converter o máximo de não católicos ao catolicismo? Pois é. Olha aqui, um continente inteiro de gente que nunca ouviu falar em Deus para ser convertida. A igreja, principalmente os jesuítas, vão se colocar extremamente contra a escravidão indígena. Por quê? Porque o indígena é o bom selvagem. O indígena é o cara que ele só é assim porque ele não teve contato com a palavra de Deus. Agora ele vai ter esse contato, ele vai se converter, ele vai ser um bom cristão. E conhecimento? Lembra que eu falei que as populações indígenas aqui no litoral eram principalmente nômades? Ou seja, viviam da caça e da coleta? Eles não tinham conhecimento do que era um negócio chamado trabalho produtivo. Ou seja, eles não tinham noção do que era um tipo de trabalho que você plantava, você produzia mais do que consumia, que era para vender. Eles não tinham conhecimento de pecuária, de agricultura, eles não faziam isso. Não tô falando, mano, pelo amor de Deus, tá vendo isso aqui? Eu não tô falando que índio não sabia de nada. Muito pelo contrário. Eu tô falando que pros interesses mercantilistas ele não tinha o conhecimento necessário. Vai sobrar quem? A escravidão negra. Que vai ser utilizada, por quê? Você na África tinha grandes impérios. Então eles conheciam o trabalho produtivo. Segundo, o comércio de escravos era lucrativo. Vamos dar uma olhadinha nesse comércio? A gente vai ver que vai se formar uma relação entre Portugal, África e Brasil, um comércio em três etapas. Um comércio triangular. O que significa? Significa que Portugal pegava produtos para trocar na África por escravos. Esses escravos eram vendidos no Brasil. Parte da venda desses escravos viravam produtos que iam para Portugal. Um comércio em três etapas, onde quem lucra mais no final das contas porque domina todo esse comércio, todas as etapas desse comércio, é Portugal.
já que os navios negreiros, né, que a gente está falando aqui de tráfico negreiro. Todo o comércio é controlado de tráfico negreiro controlado por Portugal, e aqui o pacto colonial que a gente já tinha conversado, né? Vamos lá. Pessoal, essa aula é a aula onde a gente fala de algumas coisas muito delicadas, tá? Então presta muita atenção no que eu vou falar. Existia escravidão na África? Sim. Os portugueses não chegavam lá, metiam louco, capturavam as pessoas como escravos. Eles já compravam esses negros escravizados. Pelo amor de Deus, toma cuidado com o negócio. Dentro da África, você tinha centenas de etnias diferentes. Isso significa que essas etnias podiam ser inimigas. Essa etnia aqui brigar com essa etnia aqui. Eu sei que tá parecendo o jogo da velha, mas é importante que você entenda a lógica. Se essa etnia ganha da outra, ela vai fazer os perdedores de escravos. Presta muita atenção nisso. A escravidão que existia na África é completamente diferente da escravidão que existia na América. Porque você vai encontrar muita gente falando, mas a culpa da escravidão é dos negros, que já tinha escravo lá. Não, não é. Tá? A lógica de como funcionava essa escravidão aqui é diferente da lógica que vai funcionar a escravidão nas Américas. Esse escravo na África, se ele continua dentro da África, ele é vendido para outra tribo, ou se ele vai para a tribo vencedora, ele se insere na sociedade, ele faz parte dessa sociedade. Ele se torna alguém que não é colocado à margem dela. É na América, né, tanto do sul, quanto do central, quanto do norte, que essa escravidão vai tomar essa proporção diabólica que a gente vê. Tá certo? Segundo, esse tratamento diferente, essa relação diferente com a escravidão, ela começa no navio. Navio negreiro. Se um dia vocês estiverem em contato com documentação que vai falar sobre como era uma viagem de um navio negreiro, vocês, muito provavelmente, vão sentir um mal-estar gigantesco, quiçá conseguir terminar de ler. Sabe por quê? Porque você tem aqui o navio negreiro, né? E aí você tem vários andares onde ficavam os escravos. Ou os escravos ficavam num porão amontoados um em cima do outro sem nenhum espaço, ou eles ficavam em beliches, onde de um intervalo para o outro só cabia um cara deitado, olhando para cima, acorrentado pelas mãos e pelos pés. E que ficava meses nessa posição, saindo muito pouco, né? Saindo dessa posição muito pouco, até chegar no Brasil. Se esse cara tivesse fazendo a sua necessidade, se esse cara tivesse uma doença, por exemplo, se ele tivesse com diarreia, ele fazia ali, ó, do lado do companheiro. Nossa, professor, que nojento. É. Muito. Quando esse escravo chega aqui, ele é tratado como uma mercadoria. Ele tem valor de compra e de venda. Tanto é que as pessoas olhavam para o dente do escravo para ver se ele era saudável ou não. Quanto mais jovem o escravo, se era homem valia mais, se era criança valia menos, se era mulher valia menos ainda. Você separava etnias e famílias inteiras na venda desses escravos. Por exemplo, para impedir fugas, para impedir revoltas. O escravo ele é tirado da sua realidade e é colocado numa realidade diferente. Esse cara não consegue nem fugir porque ele não conhece o território. Diferente do índio, que caso seja feito escravo, se foge e ninguém mais vê, o negro está perdido aqui. Essa terra não é a terra dele. Não é à toa que a gente vai ver uma resistência muito forte à escravidão. Vai vir para cá negro que na África era um príncipe, só que perdeu uma guerra. É feito de escravo. Você pega a história dessas pessoas, o orgulho que essas pessoas têm de si mesmas e joga no lixo quando você transforma elas em escravo. Presta muita atenção quando você falar de questão de escravidão em redação de vestibular e resposta dissertativa. Beleza? No próximo bloco a gente vai ver um pouquinho da resistência desses escravos aqui na colonização.
Beleza? Tudo bem, pessoal. Como a gente estava conversando sobre a escravidão negra aqui no Brasil, bom, já viu algumas coisas sobre isso. Vamos pensar um pouquinho o que será que significa ser um escravo aqui no Brasil, na colônia portuguesa. Você chega num território desconhecido, separado de qualquer um que fale a sua língua. Lembra que a gente falou que na África tem várias etnias? Eles falavam línguas diferentes, eles têm histórias diferentes, culturas diferentes. Não é porque é negro que é tudo igual, vindo da África. Pelo amor de Deus, gente. Quando eles chegam, são colocados para trabalhar, um trabalho extremamente pesado e árduo, com pouquíssimo descanso, uma alimentação completamente precária. Dormem no chão. São proibidos, muitas vezes, de, caso eles consigam, reproduzir suas práticas culturais dentro da senzala. Não é à toa que eles vão tentar resistir a essa escravidão. Eles não vão aceitar essa escravidão de bom grado, muito pelo contrário. A resistência negra é muito forte. Você vai começar tendo fugas, vão simplesmente fugir, tentar se embrenhar no meio do mato e ir embora. Vão destruir as ferramentas para não ter que trabalhar. Pode parecer meio bizarro, inútil, mas se você quebra a ferramenta até conseguir outra na colônia que não produz, demora um pouco, né? E ele vai ficar esse tempo sem trabalhar. E aí você tem a forma de resistência mais dramática que existe. A forma definitiva de resistência, que é o suicídio. Você já parou para pensar o que é você ter que se matar para não viver uma condição de vida que nem a que eles viviam? Gente, isso aqui é o cúmulo, é a barbárie humana. A escravidão é a pior coisa que o ser humano já fez. Mentira, tem mais, tem a bomba, né? Hiroshima e Nagasaki, bomba atômica. Mas, escravidão é uma das piores coisas que o ser humano já fez. Se o cara fugisse e fosse pego, ou se o cara fosse pego destruindo propositalmente as ferramentas, ou se ele desobedecesse às ordens do capataz da fazenda, ele podia ir pro pelourinho ser chicoteado, colocavam um colar nele com umas hastes de ferro comprida para caso ele tentasse fugir, ele ficasse preso. Enterravam ele até a cabeça no chão. Mas aí é uma punição já para matar a pessoa. Só que quando ele fugia, ele era bem sucedido, ele podia formar ou encontrar um quilombo. E é disso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. A comunidade quilombola tem já, graças ao movimento negro, ganhado muito destaque, está cada vez mais falando dela. E o que é um quilombo? Na etimologia, quilombo vem de uma palavra de origem africana que designa lugar de pouso. Nesse caso, o quilombo é um agrupamento de negros fugidos que vai se transformar numa aldeia. Gente, o quilombo significa resistência. Resistência da cultura, que mantém as práticas culturais desses povos africanos, religião, e uma resistência contra a escravidão. Afinal de contas, esses quilombos vão tentar libertar esses escravos das fazendas. E aí a gente tem um quilombo que é mais conhecido. Todo mundo já ouviu falar alguma vez, que é o quilombo de Palmares. Foi liderado pelo Zumbi de Palmares. Esse quilombo ele ficava em Pernambuco. E esse foi um dos maiores quilombos no país. Esse quilombo aqui, ele durou muito tempo. Ele só deixou de existir por volta de 1710. E foram várias ações de capitães donatários, de oficiais portugueses que tentaram acabar com esse quilombo. Resistência, tática de guerrilha, tudo para manter esse quilombo seguro. E olha que curioso, não eram só negros que viviam nesse quilombo. Você também tinha índios, indígenas e brancos pobres. O quilombo, ele não era um lugar só para os negros, ele era um lugar de resistência
para os marginalizados dessa sociedade açucareira. Tem noção? Só por volta de 1700 vai ser destruído. E aí, por muito tempo, o Palmares fez um acordo com as autoridades. Quem nascesse lá ia nascer livre. Porque os caras eram muito grandes, eles estavam muito bem organizados. Só com a ação de um bandeirante, quando a gente falar de bandeiras, eu vou voltar para falar disso, falar do fim de Palmares. Ela vai ser destruída, o zumbi vai ser morto, a cabeça vai ser arrancada e vai ser pendurada em Recife como forma de demonstrar o poder da metrópole. Essa aula é um pouco pesada, né, gente? Mas vamos lá. Reflexos da escravidão no Brasil atual. Tema de vestibular. Redação de questão. Galera, você acha que tudo que a gente viu nessa aula aqui sobre escravidão pode trazer algum reflexo para a atualidade? Sim, não, por quê? Eu, né, na minha leitura, eu acho que sim. Eu acho que traz reflexos. E eu acho que a gente tem que pensar na sociedade, enquanto uma sociedade que teve mais... Esse mais está aparecendo alguma coisa que não é o mais. Pronto. Mais de 300 anos de escravidão. Pessoal, mais da metade da existência do Brasil, desde a colonização até enquanto o Brasil é independente, você teve mão de obra escrava. Isso cria uma sociedade, isso cria um pensamento que leva os pesos dessa história, né? A gente não pode esquecer disso. Muito bem? Galera, obrigado por prestar atenção nessa aula. A gente se vê no próximo vídeo.